Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eiga o Mitai, ou em bom português, Eu Quero Ver o Filme. A sua última e melhor esperança para discussões sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o Rafael Coelho e eu só quero uma garrafa de Boom Boom Lemon. Comigo está o Leonardo Vítima. Olá, pessoal, tudo bem? Ótima entrada, Rafael. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, essa comunidade tão maravilhosa e esplendorosa. Alexandre sempre com essa fala, é brincadeira. Marca registrada, bordão, né, cara? Bordão. Eu sou que nem narrador, tenho que criar meu bordão. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi essa semana pra vocês? Vai lá, Alexandre. Tranquilo, cara. Tranquilo, assistindo aí esse grande filme da Netflix. Uhum. Vi mais algumas coisas. Senti uma ironia no ar. Senti um tom de deboche. Não é ironia. Não é ironia. Tá, desculpa. Depois a gente vai ver se é ironia ou não, na verdade. Não, mas assim, durante essa semana, nos últimos tempos, tem umas coisinhas que eu queria indicar pro pessoal, que eu acho que vale a pena, tá? Nada a ver com o filme que a gente vai falar hoje, tá? Mas eu acho sempre interessante. Eu sou o cara das séries desconhecidas. Então eu já queria indicar umas séries que eu vi recentemente. Não sei se foi tão recentemente, mas não importa. E hoje eu vou ficar no ambiente escolar. O tema é ambiente escolar. Eu vou indicar duas séries que eu acho que, inclusive, estão disponíveis na Netflix também. Netflix paga nós, porque a gente tá falando muito de ti. Por favor, nós precisamos de apoios, aceitamos qualquer apoio, qualquer ajuda. Sim. Tá valendo. E são duas séries sobre dois professores, tá? A primeira série se chama Rita. É a série sobre uma professora de escola, eu acho que ela é de escola primária. Ela dá aula para os pequenininhos, tá? E é uma série dinamarquesa que aborda a vida dessa professora e o envolvimento que ela tem com essa escola e com a vida dos alunos, né? Ela acaba interferindo e tentando participar e ajudar em alguns conflitos. Também tem desenvolvimento psicológico da personagem, é muito interessante. Uma série, como eu já falei, dinamarquesa. E outra série é espanhola, chamada Merli, que é sobre um professor. É uma série mais voltada para filosofia. O cara é um professor de filosofia, e aí ele já dá aula para o segundo grau, que seria equivalente ao nosso segundo grau aqui. E é muito interessante a série. É um professor nada ortodoxo, assim, nada convencional. E também é aquele cara que meio que se intromete na vida dos alunos. E é interessante que essa série ela é sobre filosofia, e cada episódio é baseado em um filósofo, em alguma teoria filosófica, e mostra essa filosofia aplicada na prática, né? Tipo, como acontece na vida real, meio que tirando aquela aura da filosofia ser uma coisa só acadêmica e trazendo para conflitos reais, assim, fazendo o povo enxergar o que é filosofia no nosso dia a dia. Então, duas recomendações. Essa série, aliás, Merli, é falada em catalão, porque ela se passa em Barcelona. Bem interessante. Que legal. Conhecer essa cultura também. E o quão esquisito é ouvir o diálogo em catalão, assim. Cara, não tem referência nenhuma, né? Não, é muito legal. Eu nunca tinha ouvido, na verdade. É meio que uma mistura de francês com espanhol e português. Tem um pouquinho de cada, sabe? Muito diferente, muito legal. Que massa. Leonardo, o que tu tem pra indicar pra gente? Também tem uma série para recomendar, uma série que tá na HBO Max, que é o The Flight Attendant. Bem interessante, é uma mistura de comédia com suspense, assim. É com a principal é a Kaley Cuoco, que ficou muito conhecida por fazer o The Big Bang Theory. E agora ela continua fazendo uma série em outra plataforma. E recomendo essa série. Eu acho que ela também tem uma breve conexão com o filme de hoje, que eu não vou dizer qual é essa conexão, para não dar spoilers. Mas é uma série Não é uma conexão de voo? Porque também se passa em avião. Não tem avião. Conexão de voo. Não exatamente. Eu diria que é uma conexão de elenco, talvez. Vamos ver. Talvez. Mas é uma série interessante, assim. A Kaley Cuoco é uma aeromoça que é acusada de um assassinato na Tailândia, e dela tenta... evidentemente ela não é a responsável, não é a culpada. Ela tenta
provar a própria inocência, assim. E é bem... É uma série divertida. É uma série divertida. Acho que não sei se é uma grande série, mas a Kaley Cuoco tá muito bem, assim. As atuações no geral também são bastante boas. E recomendo. É só Se fez algo divertido é tudo que tu precisa. Exatamente. Só uma curiosidade sobre essa série, ela ganhou um Emmy de melhor música de abertura. Que é uma coisa muito específica. A abertura é muito legal. Como é que é a música de abertura, Leonardo? Não sei te dizer. Eu só sei que é bem legal. Pô, mas é a melhor música, tu deveria saber já. Não, mas como é que eu vou cantar uma música de abertura instrumental aqui? Piririm. Graficamente a abertura é bem legal também. Tem uma coisa um pouco de Hitchcock, assim, um pouco de Vértigo e outras... Enfim, parece um pouco essas aberturas de séries de suspense dos anos 70. Então, fica a dica. Ó, eu vi só o cartazinho ali no HBO Max, não me chamou muita atenção, eu fiquei sem saber o que poderia ser a série, e tudo que tu falou é completamente diferente do que eu pensava. Sim, ela é Fiquei um curioso. pouco diferente do que eu pensava também, assim. Tipo, eu acho que eu não esperava tanto da série e, em parte, me surpreendi, assim. Até eu acho, se eu não estou enganado, que a Kaley Cuoco, ela foi indicada, né? Ao Emmy de melhor atriz. Foi indicada ao Emmy de melhor atriz de série de comédia, sim. Então, e merecido, muito merecido. E agora o nosso host, como é que foi a semana do nosso host? Quais são as tuas indicações, Rafael? Foi ótima, minha semana foi incrível. Teve outro dia que choveu granizo, eu fiquei com medo de quebrar as janelas. Eu tô com um gato de um amigo aqui em casa, daí de seguida ele sai correndo e meu cachorro vai atrás. Tá um caos aqui em casa, mas esse último fim de semana, que na verdade quando as pessoas ouvirem isso eu não sei quando vai ser, porque esse podcast é uma máquina do tempo, na verdade. Exatamente. Mas eu fui ver um episódio, eu só ia conferir. Ah, olha só, saiu uma série nova, que legal, eu vou ver. E daí cortou pra 7 horas depois, eu tava enlouquecido assistindo ainda. Que é Missa à Meia-Noite, do Mike Flanagan. Que eu tenho que falar agora, eu tenho que admitir em primeiro lugar, que eu sou fanboy inveterado do Mike Flanagan. Acho que eu vi tudo que ele lançou. Somos dois. Eu gosto de tudo. Assim, muita gente vai reclamar que é uma série que tem muito monólogo dos personagens, falando os pontos de vista e as ideias deles, mas eu acho isso sensacional. Eu adoro o estilo dele, eu adoro o clima que ele cria. Essa série é sobre uma cidadezinha que fica numa ilha super isolada, e o padre da ilha saiu para fazer uma tour assim por Israel, eu acho, e daí chega um padre novo na cidade. Eles ficam meio sem saber o que tá acontecendo. E coisas bizarras começam a acontecer. E daí 7 episódiozinhos, é fácil de ver, divertido. Boa. Tem um ritmo um pouco lento, mas é super envolvente. Porque ela vai desenvolvendo assim, que nem Twin Peaks, ela vai desenvolvendo cada personagem da cidade. Tu acaba te sentindo como se tu conhecesse o lugar, assim. É muito, muito, muito tri. Mas essa questão um pouco de ser uma série como tu falou, com muitos monólogos e tal, em outro ritmo, eu acho que isso também foi um pouco a crítica que o pessoal fez pra Assombração da Bly Manor, né? Da Mansão Bly, principalmente, Mansão Bly, exato. Residência Bly? Não sei, acho que era Mansão Bly, na tradução para português. Acho que... E porque o pessoal tava muito ainda com a impressão da maldição da Residência Hill, né? Então essa foi um pouco a bronca pro Mansão Bly, mas eu vou te dizer que eu gostei mais da Mansão Bly do que da Residência Hill. Eu também. Tipo, me cativou, me pegou muito, assim, sabe? Mesmo sendo, tipo... Sim, tem muito personagem falando muito tempo, mas me pegou, assim, me pegou. Porque o estilo do Mike Flanagan não é um terror de jumpscares, não é um terror de cenas super chocantes. É um terror sobre personagens, em primeiro lugar. E o terror é mais uma roupagem, é mais um cenário na volta dos conflitos, assim. E o legal é que ele não usa isso como uma desculpa, né? Porque tem muitos filmes que tu vê que é tipo... é um terror e é um drama ao mesmo tempo, mas às vezes parece muito tipo uma atitude um pouco... a gente fez um drama, a gente não fez exatamente um terror, é um drama com toques de terror. Eu acho que às vezes alguns realizadores têm um pouco de receio de dizer eu fiz um filme de terror, sabe? Parece que fica uma coisa meio uncool, assim, tu dizer que tu fez um filme de terror. Eu acho que o Mike Flanagan, ele consegue misturar muito bem isso, sabe? Tipo, é um drama, mas é um terror.
e as duas coisas se complementam muito bem. Sempre tem imagens que ficam contigo. Exatamente. Sempre tem um clima opressivo, na verdade, forte, assim. Ele é muito bom em criar essa sensação, assim, que tu vai ficando perturbado, mesmo sequer sem ter um monstro ainda, às vezes. Sim, às vezes tu nem vê nada, né? Tu vê uma coisa lá no fundo, uma coisa se mexendo, mas tu já tá já tá alerta, né? Bom, então tá, é isso que temos para o momento. Vamos pegar as nossas anotações agora, então. Fazer a clássica pausa de 15 minutos do Leonardo. E já 15 voltamos para minutos? falar sobre o filme A gente vai parar 15 minutos. Kate. 20 agora. Tá a gente vai voltar para falar do filme Kate do Netflix. Opa. Pessoal, não parem 15 minutos, a gente já volta. Isso aí é brincadeira. Isso é palhaçada. Ah, é? Daí toca a musiquinha. E estamos de volta com esse episódio de Eu Quero Ver o Filme, para falar sobre o filme Kate do Netflix. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que a gente vai fazer spoiler para o filme Kate inteiro. Se tu tem alguma vontade de ver o filme, pausa o podcast agora, vai lá ver, não tem problema. Depois volta e ouve a nossa discussão. Ou se tu não quiser assistir o filme, tu pode seguir a nossa discussão, a gente descreve as principais cenas. Após ser envenenada de forma irreversível, uma assassina implacável tem menos de 24 horas para descobrir o responsável e se vingar. Essa é a sinopse da Netflix? Essa é a sinopse da Netflix. Então, eu vou dizer assim, ó, Netflix, pega essa aí, eu tenho uma sinopse muito mais assertiva e que vende muito melhor o filme. Mas depois tu paga nós. A sinopse correta para Kate seria a seguinte: Marjorie este ano envenenada, merendando pessoas na porrada enquanto bebe limonada. Pronto. Ela não bebe! Não, ela bebe sim. Só no final! Tá, mas... É o grande conflito do filme, ela quer o negócio e não quer, e não tem. Fica como licença poética. Aliás, tem uma simbologia forte ali, mas isso nós vamos falar mais além. Kate é dirigido pelo Cedric Nicholas Troyan, que foi supervisor de efeitos visuais no filme O Chamado, com a Naomi Watts, Piratas do Caribe, o segundo e o terceiro, e Branca de Neve e o Caçador, com a Kristen Stewart e o Thor. Ele também dirigiu a prequela, a sequência que se passa antes da Branca de Neve, que é Caçador e a Rainha de Gelo, que não tem a Kristen Stewart, mas ainda tem o Thor. Esse é o grande currículo do nosso mestre e diretor. Tá, calma, gente, calma. Vamos respeitar. Eu já tô sentindo que eu respeito, não? Tá começando com um tom de deboche. Não, é o segundo longa do cara. É sim, pô, sim. É aquilo. Eu acho que nem todo... O primeiro... Nenhum filme é incriticável e todo filme tem seus méritos. Frase de Rafael Coelho. Uhum. É verdade, é difícil de fazer filmes também, vamos lembrar disso. Sim. Então eu já vou dizendo que eu gostei do filme. Eu gostei também. Eu gostei. Eu recomendei esse filme há um episódio atrás, eu não posso mudar agora e dizer, não, é uma merda. Sim, exatamente, tu recomendou esse filme, até foi por isso que depois eu disse que a gente poderia falar sobre esse filme. Eu tenho restrições com ele, eu acho um filme bem formulaico, assim, bem... recentemente eu acho que é o principal filme que eu vi e que me lembrou de outros milhares de filmes, assim, porque eu acho que é um filme muito... Tem uma fórmula, daí coloca um monte de coisa comum, assim, dentro dessa fórmula e... Enfim, não faz, acho que, algo muito novo, assim. Parece algo meio pronto. Sim. Mas também tem seus méritos, como todo filme. Eu compreendo essa tua ideia, mas eu discordo por um ponto específico. Depois, mais pra frente, a gente vai ver... Vamos fazer uma consideração final. No final, agora a gente tá acontecendo no começo. A personagem do título, Kate, que é... A atriz é Mary Elizabeth Winstead, que fez Aves de Rapina e Scott Pilgrim, entre outros filmes. E também o remake do Enigma de Outro Mundo, eu acho, não? Não, é o remake, né? A prequela que veio... É, uma prequela também, ok. É um bom filme. Aquele filme... Só pra dizer que na verdade. A Mary Elizabeth Winstead, eu não lembrava dela, cara. E eu vou ser bem sincero, eu acho que... Como não? A Ramona Flowers! Pois é, eu acho que eu só tinha visto o trabalho dela no Scott Pilgrim, tá? E...
eu fiquei bem impressionado com o trabalho dela, na real. Eu achei bem interessante. E só pra não deixar passar, eu fiz a brincadeira ali na sinopse, chamando ela de Marjorie este ano, porque eu achei que ela é bem parecida. Inclusive o jeito de atuar, a forma de atuar e de repente até a forma de falar me lembrou bastante a Marjorie este ano. Dá os ares, eu concordo. Bom, ela também tá numa Prova de Morte do Quentin Tarantino. E também tá no 10 Cloverfield Lane, né? É verdade, Eu gosto desse filme, tirando o final. Eu gosto. Bom, ela é uma assassina e atiradora sniper que elimina alvos escolhidos pelo mentor de confiança dela, que é o Varric, que é o Woody Harrelson do Zombieland e da primeira temporada do True Detective. E ele adota ela depois que ela fica órfã e treina ela pra combate e tal. E é isso aí, daí ela faz parte de uma equipe de assassinos, eu acho. A gente só ouve, na verdade, uma voz no fone dela ali no começo, que é... Ela tá numa missão em Osaka pra matar um cara da Yakuza. E a gente só ouve uma voz falando com ela de outra mulher, a gente não sabe quem é, enfim. Daí, muito importante, nessa primeira cena, ela sai com uma garrafa de Bum Bum Lemon, vai ali, fala com os carinha e fala, eu tô procurando o templo tal, em japonês. E eles, é pro lado oposto que você tá vindo. Daí ela se faz de louca, joga a garrafa neles e mata todo mundo. Tranca a porta e daí ela sobe, enfim, chega no topo do prédio ali pra mirar com... Oi? Num telhado. Isso, chega no telhado ali pra mirar no carro que tá passando, com uma família dentro, né? A gente só vê alguns caras ali dentro, na verdade. Só que daí, quando na hora de atirar no cara, ela vê uma criança junto, que ela não esperava, e ela diz, eu não posso atirar, tem uma criança, isso é contra o código. E o cara diz, não, atira. Daí, na insistência, ela acaba atirando, mata o pai do cara na frente da criança, e o carro só sai, a criança fica pra trás, e os caras só vão embora, deixam ela pra trás. Que já dá o tom do filme, assim. É interessante nessa cena que a gente já mostra aí um código de conduta dela, né? Que ela é uma assassina, mas ela tem essa restrição que, como uma criança está na cena do crime, ela não deveria, né, cometer aquele assassinato, né? Então aí já tem uma característica de introdução da personagem, né? Uhum. E que já é quebrado logo no começo do filme, né? Exato, esse já código começa nessa tensão, isso eu acho interessante. Sim. Ele já começa, ele tem um ritmo muito acelerado, então todas essas apresentações e sucessões de, sei lá, quebra essa quebra que ela faz aí desse código de conduta e depois as relações que vão sendo estabelecidas, é tudo muito rápido, né? O ritmo é bem frenético. Eu gosto desse tipo de exposição, assim, que tu entende rápido o que ela pensa, o que ela tá passando, qual é o estado emocional dela, numa cena, assim, que é super objetiva. Daí, na cena seguinte, aparece ela falando com o Varric, falando que, essa vai ser... Eu vou fazer mais uma missão e depois vou me aposentar, começar uma nova vida. Isso é um ano depois, né? Vai fazer uma família. Um ano depois do incidente, do assassinato. Né? Eu acho interessante que na introdução do filme ali, acho que é antes até desse primeiro assassinato, desse caso que ocorre em Osaka, ela fala com o Vi, que é o personagem do Woody Harrelson. A gente já entende que tem uma relação de confiança ali construída, porque ali num diálogo ela complementa o que ele diria, daí ele diz, então tu escuta o que eu falo, né? Então quer dizer que ela confia no cara. E outra coisa que fica descrita ali é que ela trabalha há 12 anos, né? E que ela diz que ela nunca errou um tiro, há 12 anos ela nunca erra nada. Então a gente subentende-se que ela tá nessa vida há 12 anos, né? Daí, antes da missão final dela, ela tá num hotel e ela fica meio de... parece meio em dúvida, olha pra um vestido e daí corta pra ela já no bar, sozinha, e daí se aproxima um cara dela, que é o... acho que a gente nem ouve o nome no filme, mas tá listado como Stephen, que é o ator, é o Michel Huisman, que também faz o segundo... Dario Naharis. Oi? Fala. Vai lá, Isso, é o segundo Dario Naharis. Não é o original, é o segundo Dario Naharis de Game of Thrones. Não, eu só ia dizer... também tá no Justiceiro, né? Não sei se tá no Justiceiro, mas ele tá no Maldição da Resistência Hill, primeira temporada, e também tá no The Flight Attendant. É por isso que eu brinquei no começo que tem uma conexão do Flight Attendant desse filme, que é o Michel Huisman. Mas sendo bem sincero, eu achei meio que um desperdício dele, assim, nesse filme. Porque... Tipo, é muito, sei lá, ele aparece muito brevemente, sabe? Muito mesmo, assim. Mas usaram ele certo.
Não, uma boa escolha, boa Precisavam escolha. de um cara bonito, botaram um cara bonito. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nesse quesito. Eles conversam ali no bar um pouquinho, ele faz uma cantadinha barata nela, fala que, não, rei é algo que se fala pra cavalos. E daí eles fazem sexo e dividem uma garrafa de vinho, muito importante a garrafa de vinho. E daí, ela vai embora e deixa um bolo de dinheiro pra ele, que eu achei um toque interessante. É uma subversão legal, assim, né? Geralmente personagens mulheres não têm esse tipo de posição em filmes e eu achei interessante. Achei divertido. Sim. Daí quando ela se posiciona no topo de um prédio, daí é um plano que eu acho muito bonito, que tem uma projeção de anime num prédio enorme. Uhum. E ela se posiciona ali pra atirar no alvo, que a gente descobre que é o mesmo cara que tava no carro no começo do filme, não o cara que levou o tiro, mas o cara que sai no carro depois. É um parente do cara que foi morto no começo do filme, né? A gente vai descobrir as relações deles em seguida agora. Só que ela não consegue atirar porque ela começa a ficar tonta e erra pela primeira vez em 12 anos. 15 anos agora? 12? 13? 13. É 12 mais 1, exato. 13. Daí Kate acaba percebendo que o Steven envenenou ela e ela rouba um carro pra perseguir o alvo e tal. Ela insiste que vai conseguir matar o cara, apesar do contato dizer que ela tem que abortar. Uhum. Ela rouba um carro, bate, capota e acorda no hospital depois. Eu vou te dizer o seguinte, essa cena, eu sei que tu ia continuar, mas essa cena do roubo do carro e da perseguição do carro, né, da fuga ou perseguição, não sei. Essa cena pra mim foi muito importante pra minha percepção do filme e foi muito importante pra eu formar o conceito geral que eu tive sobre esse filme. Porque essa cena, se vocês forem perceber, exatamente, ela não é uma cena exatamente realista, né? Toda essa sequência de fuga do carro, ela diretamente me remeteu muito a games, sabe? Até o momento que ela vai lá e rouba o carro, que é um carro rosa bem estiloso, assim. Aliás, andando ali nas ruas que também são cheias de neon e luminosos, né? O filme tem essa estética de neon. A fotografia noturna desse filme eu acho impressionante até. Que, aliás, é uma coisa que a gente falou lá no Drive, daquela paleta do Drive rosa com azul, lembra? Esse filme também traz essa paleta, né? É diferente do Drive, não tem aquela ambientação oitentista nem nada, mas a paleta é parecida. Essa cena foi interessante para eu formar o conceito, porque eu achei que esse filme me remete demais a um jogo de videogame. Eu consegui enxergar ele do início ao fim, eu consigo visualizar um jogo de videogame sendo feito com as mesmas cenas e ações, tá? Muita gente... Eu vi algumas pessoas falando que a leitura delas é sobre esse filme ser um anime, ter a mesma formatação narrativa de animes. Só que, né, aí depende de quem assiste. Eu não sou um cara que assiste muitos animes. Eu estou mais familiarizado com a narrativa, por exemplo, de jogos, de games. E me remeteu totalmente, assim. E eu acho que, eu não sei se é proposital, essa cena do carro, da perseguição ali do carro, me faz pensar que o filme pode sugerir isso, né? Por ele adotar essa estética, né? Mas, pra mim, se realmente foi proposital, eu achei uma grande sacada. Uma sacada de ambientação muito perspicaz, sabe? Porque tu ter uma ambientação de game, gamificada, assim, te permite que o espectador compre coisas, que ele aceite ações e cenas no roteiro, né? Consequências e tal. Às vezes até uns Deus Ex Machina, que ele não aceitaria se fosse uma ambientação totalmente realista. É verdade. Mas então, eu achei uma ambientação perspicaz. Achei bem interessante. A gente percebe ali que tudo é meio exagerado, tudo é meio acima da realidade, não é? Exatamente. O filme não tem essa obrigatoriedade com o real, e é interessante. Outra coisa curiosa é que vai sair um jogo baseado no filme. Não me surpreende. Collateral Damage vai sair exatamente daqui a uma semana de quando as pessoas provavelmente vão estar ouvindo esse episódio, no dia 22 de outubro. Nossa! Parece um jogo divertidinho. Cara, eu vou te dizer, essa leitura minha foi tão forte que eu cheguei até a pensar nisso. Pensei, será que não vão fazer um jogo desse filme? E eu não sabia dessa notícia. Já estão fazendo, Legal saber. Eu vi no Steam e já botei na minha wishlist e vou conferir quando sair.
Eu concordo que tem um pouco essa estética exagerada, estética um pouco do absurdo, assim, né? De tipo. Que tu acaba aceitando muito do que o filme te propõe. O que eu acho legal, eu gosto da estética do filme, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma certa crítica a isso, porque eu acho que a visão, assim, que esse filme faz, tipo, do Japão, é talvez aquela visão muito clichê que a gente aqui do Ocidente tem, né? Que é basicamente, um lugar ou cidades com muito neon. Então, tipo, eu acho que a visão do filme, assim, dessa, digamos assim, a visão asiática do que a visão que esse filme tem, digamos, da Ásia, me parece um pouco muito calcada num clichê, assim, sabe? Tipo, a Ásia é, tipo, neon. E acho que ele acaba pisando muito, assim, nessa mesma... clicando sempre nessa mesma tecla, sabe? Neon, 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 isso é Japão. Neon, Japão é neon, então, tipo, basta a gente mostrar muitas cores e dizer que isso aqui é Japão, que é aceitável. Isso foi bastante da minha primeira impressão do filme também, inclusive que bom, eu ia falar mais além, mas agora tu citou agora esse assunto, eu vou falar agora, que é minha primeira impressão é que o filme faz meio que uma fetichização da cultura japonesa. Uhum. Que ele, cara, mostra tudo, assim, tudo que tu imagina, tu conhece de clichê do Japão aparece nesse filme, aparece coisa de pachinko, aparece o Godzilla numa cena, aparece animes, aparece bandas japonesas, um monte de música japonesa. Sim. Mas ao mesmo tempo tem um personagem que a certa altura fala que os ocidentais se empanturram de culturas das quais eles não compreendem e evacuam elas no resto do mundo. Que de certa forma é o que esse filme faz. Uhum. E revendo e repensando sobre essa fala, eu acho que é possível, não sei se é verdade, aí já é leitura e já é interpretação, mas é possível que o filme esteja fazendo um comentário sobre isso. Pode eu não ser. acho que ele acerta 100%, não é um texto coerente, ou nem tenta, acho que nem tenta ser um texto coerente, mas ele que meio que ele tem essa crítica a ele mesmo, por assim dizer. Assim, cara, esse filme, isso pode ser verdade, até porque esses clichês e estereótipos em relação à cultura japonesa não são exclusividade, não são a exclusividade de clichês que essa obra propõe. Essa obra, ela é praticamente calcada, baseada em clichês. Ele tem clichês, além desse estereótipo japonês, tem clichês narrativos aos montes, assim. Então, talvez até seja uma proposta ali, não sei se é uma crítica ou um comentário, como tu falou, mas pode ser, porque não? É uma visão. É uma boa visão, uma boa visão. Eu confesso que eu não, talvez revendo o filme eu também vá mais para essa direção, mas como eu só vi uma vez, eu não saberia dizer com tanta certeza. Mas acho uma boa observação. Eu tirei de um diálogo, né? Porque é um diálogo que tá no filme, então... Mas tá no filme, né? Mas tá no filme. O filme tá dizendo isso de uma maneira ou de outra. Exato. Né? Se é pra... Bom, enfim, daí já chegamos lá que essa cena é bem mais além. Daí ela acorda no hospital e descobre que tá envenenada com radiação causada por polônio 204. Eu acho muito engraçado que ela pergunta pro cara o que eu tenho e ela chuta alguns tipos de radiação e o cara... E daí ela fala polônio, algum outro número, e o cara, não. É polônio 204, especificamente. Ela tem só 24 horas de vida. Ela imediatamente já começa a fugir, rouba a arma de um policial, pega o enfermeiro, leva pra dentro de uma salinha e diz, não, me dá um monte de estimulante injetável, e ela sai dali pra se vingar. Imediatamente ela na cena que ela ficou com o Steven, mostra ela olhando a identidade dele e decorando o endereço dele, porque provavelmente ela é assim, é uma pessoa que tá sempre cuidando dos seus rastros e outras pessoas na volta dela. E ela se lembra do endereço e vai até a casa do Stephen, e lá descobre que é a namorada dele também, e descobre que os dois foram pressionados a envenenar ela pelo Sato, que é um yakuza que faz parte da família Kijima. Daí ela procura o Sato, ela acaba encontrando ele que ele tá num restaurante de luxo, assim, que é um ambiente... Essa é uma das cenas mais legais do filme pra mim, que o ambiente é todo com... A arte é toda preto e branco. A única cor são os atores e o sangue que sai da cena, assim, começa a pintar as paredes. Sim. E cria um clima muito legal. A coreografia eu acho muito tri também, porque não é um balé com armas que nem o John Wick, mas é uma
uma ação mais crua e ao mesmo tempo não é aquela balança a câmera para tudo que é lado, tu vê claramente o que tá acontecendo, a geografia da cena é respeitada, assim, ela evolui, vai se movendo no espaço. Eu acho muito legal a coreografia de luta. Né? As coreografias, no geral, elas são muito boas nesse filme. As cenas de ação e cenas de luta são muito bem feitas, a montagem é boa. Essa cena especificamente, que ela essa cena que tá falando é a cena que ela bate em 300 caras, né? Vem todo mundo pra cima dela e ela acaba quebrando todo mundo na porrada. Essa cena me remeteu... Começa a cena com ela matando um cara e daí apontando a arma pro cara dizendo, se tu não falar o que eu quero saber, eu te mato. Ela mata o cara e daí tem um terceiro cara na sala que ela fala, mesmo acordo, se não falar o que eu quero saber, eu te mato agora. E daí enche de Yakuza ali. A estética é um pouco diferente, mas essa cena me remeteu um pouco, pelo absurdo dela bater em todo mundo, me remeteu um pouco a Kill Bill, né? A cena que 100%. Cena que a Uma Thurman quebra todo mundo também. Que é no restaurante também, que também tem... E até se também eu não tem esse clima meio clássico. Se eu não me engano, o coordenador de lutas desse filme também foi o coordenador de lutas do Aves de Rapina, onde ele também trabalhou com a Mary Elizabeth Winstead. Sim. Pois é, e é impressionante nessa cena, tem um monte de plano fechado dela fazendo golpes e coisas, enfim, que não é dublê, eu imagino, acho que boa parte das cenas é ela mesmo. E é bem feito, assim, né? Não faz feio que nem o cara do Iron Fist que não queria aprender a lutar. Só eu vou fazer só um parênteses, daí que tu também tocou um pouco no John Wick também, que acho que a gente pode fazer algumas relações desses dois filmes, né? Mas, demais. Em parte, o que me incomoda um pouco nesse filme eu considero uma violência um pouco gratuita, assim, em vários momentos, que eu acho que um pouco diferente do John Wick, assim, é uma violência que no John Wick tu percebe um pouco mais um motivo, assim, sabe? É uma violência, de certa forma, mais... como se fosse um balé, às vezes, né? É uma coisa muito coreografada, não que no Kate não seja, mas eu acho o Kate um pouco mais exagerado em alguns momentos, assim. E acho que me incomoda um pouco também que é basicamente um personagem norte-americana matando asiáticos, assim, sabe? Porque eu acho que também é uma coisa muito... muito comum, assim, no cinema, né? Eu acho que também me remeteu um pouco a um filme também muito recente, que é o Novo Esquadrão Suicida, que acho que também é um filme que tem uma violência muito desnecessária, assim, na minha opinião, e que também é um filme que tem um pouco personagens norte-americanos matando sul-americanos, assim, sabe? Como se, tipo, fosse... como se fossem mortes descartáveis, assim. Então, essa pegada, eu confesso que me incomodou um pouco, assim. Mas isso é Hollywood. O John Wick é John Wick na Itália matando italianos. O que eu vou fazer? Também. Incomoda. Antes matando russos. É verdade. Não, mas essa é bem colocado, cara. Eu não tinha pensado por esse lado. É uma visão que faz bastante sentido. Realmente. Eu concordo. Eu acho que isso é uma preguiça que Hollywood tem e deveria ser... Ou diretores deveriam ser mais criativos. Mas a parte da violência, eu não sei, eu gosto. Pra mim, encaixa na estética do filme, encaixa com tudo. Eu não achei gratuita especificamente. Por si só, né? Agora, a violência contra... uma americana contra japoneses, aí eu já não tenho nenhuma defesa. Pois é. Não, mas eu concordo. Talvez a violência, tipo, a estética da violência em si não seja o problema do filme, né? Acho que uma das propostas. A questão realmente é mais, tipo, matando asiáticos a todo momento, sabe? Sim. Enfim. E agora, com esse clima baixo, a gente segue. Ela mata todo mundo ali. E... ela acaba descobrindo informações que o grupo iria para um bar noturno, uma casa de shows, e daí ela vai lá e entra e reconhece uma guria, que é a mesma da abertura, e rapta ela. Essa é a cena, inclusive, que tem o show da banda Band-Maid, que eu sou fã. Uhul! Eu gritei sozinho lá, massa. Dela rapta a guria, que é sobrinha do Kijima. Se chama e daí Annie, ela se né? dá conta que é a mesma guria. A Annie, que é a atriz Miko Martineau. Deixa eu só fazer uns parênteses, então. Desculpa, dessa banda Band-Maid, né? Eu vi uma entrevista com o diretor do Kate, o Cedric Trojan, onde ele disse que no roteiro não dizia qual era a banda, né? Até não parece que essa cena no roteiro se passava em outro lugar. Acho que não era exatamente
uma boate, era um outro lugar diferente. E daí ele pensou, não, eu quero mudar um pouco essa cena, e daí ele pesquisou na internet, acabou descobrindo a Bandmaid, que ele não conhecia, escreveu a Bandmaid no roteiro, e depois eles foram convidar a Bandmaid a participar do filme e eles aceitaram. Então foi bem... Massa. Bem um acaso não, né? Mas uma conexão, assim, bem forte. E provavelmente gostou, porque tem uma foto de bastidores do filme, que tá ele conversando com a Mary Elizabeth Winstead, e ele tá usando uma camiseta da banda que é bem legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ali, ó. Ah, que legal. Enfim, vou que legal. fechando esse parênteses. Daí, inicialmente, ela só quer usar a Annie como isca. Ela acaba indo pra um banheiro público, faz a Annie... Não, antes disso, faz a Annie ligar pra um tio dela, parente dela, enfim. Eu só queria fazer um parênteses sobre essa personagem, a Annie. Primeiro que nessa cena que a Kate rapta ela, né? Ela pega ela pelo braço e tira do lugar onde ela tá ali. Eu acho que não sei que lugar que é. Do show? É do show, exato, do show. E é muito curioso que ela acabou de bater em 300 caras, né? E matar vários caras. E daí ela vai tentar raptar essa guria. E é uma guria que tem quase metade do tamanho dela, a guria foge. Ela meio que não consegue segurar a guria. E isso meio que, na hora eu pensei, mas não faz sentido nenhum. Ela acabou de lidar e bater em 300 caras. Como é que ela não consegue segurar essa guria? Daí eu pensei, foi daí que me veio essa percepção da evolução narrativa de um jogo, né? E de algumas mecânicas típicas de videogame, que é tipo... 100%. Cada fase ou cada situação tem um grau de dificuldade diferente, entende? Isso vai acontecer em outras cenas. Tipo, é como se aqueles caras que ela bateu tivessem uma barrinha de vida minúscula, e daí chega em outro chefão, digamos assim, em outro oponente, e o cara tem uma barra de vida muito maior, e é muito mais difícil dela lidar com isso, né? Dela enfrentar a situação. E então eu acho que foi uma peculiaridade que eu achei interessante. Talvez isso seja um problema de roteiro, realmente, ou talvez seja parte de um ponto de vista sobre essa história, né? Tem a explicação que eu interpretei pra isso é que ela precisa tomar de hora em hora. Ela tem 1 hora, daí ela tem que tomar a injeção pra poder ter mais 1 hora funcionando relativamente normal. E ali é meio que o final de 1 hora, tanto que ela toma uma injeção logo em seguida. Uma injeção de adrenalina, né? Isso é recorrente durante o filme, assim, ela sempre vai ficando cada vez pior, e daí ela toma injeção e daí fica super poderosa de novo. Que também é um power-up de videogame, basicamente. Tem isso também. É verdade. Tipo a vida, né? Gastei muita vida, agora vou repor. É verdade. Sim. Tá, daí ela pede pra Annie ligar pro Kojima. Ela não tem o telefone do Kojima, mas tem o telefone do Randy, que é o Tadanobu Asano, que faz o Rogun nos filmes do Thor. E faz o Raiden no último Mortal Kombat, né? Ele é o Raiden? Sim. Eu não reconheci ele. Daí aí eles tentam fazer uma armadilha pra Kate na frente de um stand de comida. E daí tem um tiroteio ali que é muito tri. A Annie tá presa no banheiro e daí ela sai. É uma cena bem divertida e louca. E aí nessa cena a Kate acaba salvando a Annie, né? Porque no final... ela ia morrer, os caras iam matar ela, e a Kate acaba chegando e matando os caras que iam matar ela, a Annie no caso, e aí a gente começa a ter o estabelecimento de uma relação, que é uma relação extremamente utilizada, já é quase uma instituição no cinema mundial, essa relação entre a figura mais fechada, com aquela figura com mais cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, no caso da Kate, e a adolescente que ainda está descobrindo o mundo, né? Está descobrindo as coisas, tem muitas dúvidas e tal, muitos questionamentos, empolgado. Aí a gente tem o começo dessa relação. Uma coisa que eu achei interessante, que eu queria ressaltar também, essa personagem, a Annie, me fez lembrar disso. Quando ela aparece ali, pra mim, pelo menos, ela rouba um pouco o filme, tá? Eu acho que ela é uma personagem... Ela é muito engraçada. Ela tem muito carisma, e acho que algumas das cenas mais engraçadas do filme são com ela.
Alguns diálogos mais engraçados, espontâneos, assim, são com ela. E isso me fez pensar o seguinte: esse filme é um filme de ritmo alucinante, assim, ele é muito rápido, realmente. E ele precisa, para sustentar as personagens, ele não tem muito tempo para expor subtextos, histórias pregressas. Ele até faz isso com a Kate, né? Mostrando um pouquinho da infância dela ali, mas é rápido demais. Em cenas que são sensacionais para mim. Exato. Mas é assim, como ele não tem tanto tempo pra gente conectar com as personagens, ele se apoia bastante no carisma do elenco, né? E eu acho que isso funciona muito legal, funciona muito bem, tanto com a Mary Elizabeth quanto com o Woody Harrelson, que é um cara... Woody Harrelson que tá sempre no limite do canastrão ou da boa atuação. Exato, mas sempre funciona. Mas ele tem carisma, né? Demais, sim. E a guria Demais. também. E a atriz que faz a Anne também, ela tem um carisma muito forte. Ela é super jovem e tá na mesma batida de todo mundo, se não melhor em momentos, assim, impressionante. Isso meio que dá uma compensada no fato da gente não ter tempo para conhecer melhor as personagens, né? A gente consegue se conectar. Eu só ia dizer que a gente conhece muito da Kate, como vocês falaram mesmo, a partir dos flashbacks, né? Isso eu confesso que eu não curti tanto, assim, essa ferramenta dos flashbacks, porque eu acho que, em parte, acaba sendo um pouco preguiçosa em alguns momentos, mas em outros momentos eu também me pergunto se a gente realmente precisava ter esses flashbacks para entender quem é a Kate, sabe? Porque, em parte, a gente já entende um pouco que ela não tinha mais o pai nem a mãe, e ela foi adotada pelo personagem do Woody Harrelson, assim. Não sei também o quanto esses flashbacks são super reveladores, assim. Mas... Talvez... Eu até concordo, mas daí tem cenas tão engraçadas como ela indo matar os caras e a arma não tem bala, e daí ela só pega uma faca e mata o cara de qualquer jeito. Sim. Aquela cena é tão divertida que já vale tudo, tá ligado? Mas talvez os flashbacks sejam importantes pra gente compreender o final do filme. Isso com certeza. E também a gente precisa compreender uma coisa que é muito interessante, porque a gente tem essa cena que é bizarra, que as pessoas que a gente pensava que vieram proteger a Anne, que é a Yakuza, iam matar ela. A gente descobre por quê. Porque ela é a última parente de sangue do chefão, que é o Kojima, e é filha de uma estrangeira. E o Renji quer matar ela pra criar esse vácuo de poder, eventualmente trair ou esperar o Kojima morrer, enfim. Ele contrata o Woody Harrelson pra matar o Kojima. Spoiler! E ia matar a Anne pra criar esse vácuo e tomar o poder. Sim. É spoiler? Não é spoiler. Não, é que o filme só revela isso mais tarde, mas de fato é isso. É verdade, É que, ainda na real, sobre a Anne... É que, na real, também, só uma questão, essa questão de que o Varric, né, o personagem do Woody Harrelson, tava envolvido em alguma outra coisa que a gente não sabia o que era, e que, de alguma forma, ele tava traindo a Kate. Isso, pelo menos, é óbvio desde os 10 minutos iniciais do filme. Tu sabe que ele tem alguma agenda paralela, né? Então, também não é grande... Porque tu não confiava no Woody Harrelson? Nesse filme, não. Nesse filme, não. Eu acho que ele nunca é um personagem confiável. No Solo também, ele trai todo mundo. Spoilers de Solo. Uma coisa que me faz corroborar com a minha ideia que esse filme ele se apoia em clichês e faz isso de propósito, e faz isso conscientemente, é essa relação, que eu tinha falado antes da relação que é construída da Anne com a Kate. Cara, ela é construída, assim, tem filmes que são baseados na construção dessa relação. Como eu falei, da figura mais, assim, mais fechada, mais introspectiva. No caso, me remeteu a um filme chamado O Profissional, que acho que o título original é Leon, que é um filme com Jean Reno e com a Natalie Portman. Natalie Portman ainda adolescente, é um dos primeiros trabalhos da carreira dela, que ele é um assassino também, um assassino de aluguel, né? E acaba se aproximando dessa guria. E essa relação das duas, né, da Kate e da Anne, me remeteu um pouco a esse filme, mas também a tantos outros filmes, né, tantas outras interações que a gente já viu no cinema. E me parece que a direção ou o roteiro sabem disso. Me parece que é consciente, que eles sabem... Não, tu já viu essa relação aqui, sabe? Tu já sabe como é que funciona essa interação entre a figura mais fechada e a figura adolescente que está ainda descobrindo as coisas. Então é isso. Então toma e a partir daqui
tu segue com isso porque a gente não pode parar a nossa jornada. Porque, na real, o filme é sobre essa jornada, né? A gente não para muito para construir as relações, elas são construídas e a gente já se acostuma no ritmo alucinante do filme. Eu entendo o teu ponto de vista, assim, a tua explicação, mas eu já discordo um pouco. Eu não acho que o filme usa esses clichês de uma maneira, tipo, de dizer, estamos usando esses clichês de maneira consciente, como se eles quisessem, digamos, discutir esses clichês, assim, sabe? Me parece que é realmente, tipo, um filme que, tipo, usa clichês, mas não tá nem aí por usar esses clichês, assim, sabe? Não acho que tenha... Isso eu concordo contigo, Leonardo. Não acho mas que eu tenha, concordo tipo... também. Não acho que tenha, assim... É que eu não acho que não é uma questão, assim, de, tipo... estou expondo esses clichês para, de alguma forma, discutir eles ou estudar eles, sabe? Eu acho que é, tipo... clichêzaço, sabe? Todas as tipo... escolhas tomadas nesse filme, toda decisão que o diretor teve, ele provavelmente disse, eu quero a escolha mais legal. Só isso. Não, mas eu não acho... Se já aconteceu... Ou mais óbvio, não sei. É mais óbvio. Não acho que foi... Não sei. Eu quero a coisa mais divertida de fazer. Mas é justamente isso. Eu não acho que ele queira discutir os clichês. Eu realmente não acho que ele queira discutir os clichês. Eu acho que ele se aproveita dos clichês e sabe disso. E por isso não perde tempo tentando explicar coisas que já são clichê. Bom, pode ser. Ele diz, toma, é isso aqui, tu sabe que isso aqui é um clichê, então segue com isso. E não é que ele queira criticar o clichê ou discuti-lo, ele só se aproveita dele. Eu acho um pouco preguiçoso, assim, em alguns momentos, mas enfim. Pode ser. Daí elas descobrem que quem pode saber a localização onde está o Kojima é o Jojima, que é namorado do Randy. Daí elas chegam lá, criam um plano, a Annie se diz, eu posso usar armas e posso fazer não sei o quê, eu posso fazer mapas. E outra, não, eu quero que tu faça o que tu faz, seja chata e só mais exagerado. Daí elas invadem o apartamento do cara, ele tá com os pés na água, e daí a câmera vai subindo e a gente descobre que ele é basicamente uma versão cinematográfica do Majima, dos jogos Yakuza. E é super divertido, eu vou mostrar pra vocês aqui a cara do Majima, e vocês vão entender imediatamente. Tá, mas ele basicamente é o cara que tá nesse filme. As pessoas que estão ouvindo o podcast não estão vendo isso, né? Por favor, procurem Yakuza Majima, M-A-J-I-M-A, que vocês vão ver qualquer imagem é o cara desse filme. Então, isso aí já vai ao encontro da minha ideia, que é sobre um jogo, é tipo uma narrativa de videogame. É tão parecido. Ele tem até o casaco do Majima, acho que é cor de cobra, e aquele é pele de leopardo, assim, mas é muito o mesmo estilo. Mesmo estilo de cabelo raspado embaixo também. Eles têm uma cena de luta que eu acho espetacular também, que ele esfaqueia ela com uma tesoura, ela esfaqueia ele com taças quebradas de vidro. E no final ele acaba rendendo a Kate, tá prestes a matar ela quando a Annie vem por trás e acerta com um cinzeiro na cabeça dele. E ele morre imediatamente, é super violenta. A Annie tem sua primeiro assassinato da sua carreira. Daí agora é a cena que a gente descobre que o Varric tinha feito um acordo, que ia incorporar a gangue, a equipe dele na Yakuza, se ajudasse o Randy a chegar no poder. Matando ou tirando do poder o Kojima, né? Que é o mais velho da usando a Kate pra matar o Kojima. Uhum. Daí, a Kate acaba tendo informação de onde... Eu não lembro... Eu vi o filme hoje e já não lembro exatamente disso. Mas o cara, antes de morrer, o Kojima fala algo que a Annie lembra da casa da família, e daí eles vão pra casa essa que fica nas montanhas, o táxi não quer ir, elas ameaçam o taxista e vão. E aí tem uma cena legal que a Annie tá super fã da Kate, a Kate dorme no ombro dela, ela começa a tirar selfies da outra desacordada. Sim, elas estão no táxi indo pra casa do Kojima, e daí a Annie tira uma selfies com a Kate desacordada no táxi. Daí elas chegam na residência do Kojima. Daí lá a Kate deixa a Annie na frente e vai falar com o Kojima, que tá sozinho. Eles trocam uma ideia ali, daí ele fala a fala do que os ocidentais se empanturram de culturas, blá blá blá, que eu falei antes. Uhum. E ela acaba descobrindo que o Kojima, na verdade, não é o cara, o vilão da coisa toda, e que o Varric, na verdade, que é do mal, e ao mesmo tempo vai entrecortando com uma cena do Varric falando com a Annie na frente da casa e contando, sabe, na verdade, quem matou teu pai? Daí revela que foi a Kate, e a Annie fica brava quando a Kate sai. A Annie dá um tiro na direção dela, acerta de raspão no rosto dela, ela cai no chão,
E ela sai no carro com o Varric, pé da vida. Mas antes disso a gente tem a impressão que a Kate foi lá dentro e matou o Kidima, né? A gente ouve um tiro, né? Que é o chefão, o chefão mais velho da Yakuza, a gente tem a impressão. Ele revela pra ela que ele, que não é necessariamente ele que tá por trás de toda essa... que tudo é uma armação pra cima dele, na verdade. Que tudo é uma armação pra cima dele, que o Varric tá envolvido... Que ela pode matar ele, que ele não vai ter... Exato. Que o Varric tá envolvido nisso tudo, com outro membro da Yakuza, pra matar o Kidima, pra que o Kidima sair do poder. E que o Varric... uma coisa nessa cena... Quer entrar na Yakuza. Nessa cena aí, quando a Annie atira na Kate... Cara, eu vou te dizer que a minha impressão foi que ela tinha levado um tiro na cabeça. No rosto, assim, sabe? Eu vou te dizer mais. Eu vou te dizer que eu até pensei, o filme terminou aqui e agora a gente vai pegar um pouco do começo da carreira da Annie como matador. Sim. Eu achei que a câmera até faz... Ela se vira de um jeito e dá faz todo um malabarismo pra mostrar que foi só um tiro de raspão na hora, assim. Não notei. Eu nunca fiquei com essa impressão. Me pareceu um tiro no rosto, assim, na bochecha, talvez. É um tiro na bochecha, mas pega de raspão. Sim. Mas eu achei... Quando ela levantou, que a gente vê que ela tá viva ainda, eu fiquei meio que surpreso. Pensei, nossa senhora. Até, mais uma coisa. No final dessa cena, tem uma movimentação da Kate, que ela vem em direção à câmera, que ela tá, assim, toda detonada, toda machucada, né? E ela vem andando com uma dificuldade imensa, assim, em direção à câmera. De novo, me remeteu àqueles personagens que já estão, sei lá, o cara tá quase sem estamina, assim, quase sem a sua barrinha de vida, e daí tu vai o movimento direcional ali pra frente e ele não vai, parece que... só consegue andar devagar. O controle fica pesado e tu quer andar, e daí o personagem tá lá ainda obstinado, mas assim, tu não consegue controlar ele direito porque tá muito machucado. Daí o Kidima encontra ela caída no chão, ela mal consegue se mexer, ele dá uma injeção pra ela se injeta e tá nova de novo. Daí estão no carro ali discutindo o que vão fazer, e ele pega e abre um compartimento e ele pega uma garrafa de Boom Boom Lemon, que ela tá o filme inteiro querendo beber e não acha em lugar nenhuma loja no Japão tem. Ela fica olhando pra ele tão intensamente que ele para e oferece pra ela, ela toma o Boom Boom Lemon finalmente, e é uma das melhores product placements da história, assim, pra mim. Sim. Só pro pessoal que tá ouvindo saber, o Boom Boom Lemon, ele é um refrigerante de limão que parece um negócio bem artificial, assim. Só pra... Completamente. Pra quem não viu o filme. Que é artificial. Eu acho que deve ser uma bebida comum no Japão, espero, não sei. Deixa eu procurar no Google aqui rapidinho. Me parece ser, né? Era uma das minhas curiosidades, mas agora já vai procurar. Não, tá. Vamos deixar pra curiosidades. Segue a vida. Daí ela entra no prédio, tem o plano do trailer, que ela tá com óculos escuros, toda badass. Uma blusa de gatinho. A blusa que a Annie deu pra ela antes. A gente pulou um monte de coisa desse filme. Um monte de coisa legal. Tem daí vem um monte... basicamente um exército com ela, atirando em todo mundo. Ela faz parte do tiroteio ali. O exército do Kidima, né? Os caras do Kidima. Agora ela se uniu ao Kidima. A maioria dos caras do Range e do Varric são mortos. O Kidima acaba entrando num duelo de katanas com o Range e decapita ele. Em dois... A Kate acha o Varric. Sim. Oi? Não, eu ia falar só que o Kidima mata o Range, que o Range é esse cara que queria assumir a Yakuza, né? Mas o Kidima mata ele só com 2 golpes, né? É muito clean, assim. Tem todo um diálogo antes, toda uma antecipação, e daí a luta acaba em segundos. O Kidima corta o estômago dele, vira e pum, corta a cabeça fora e acabou. Sim, é muito rápido. Eu achei isso muito divertido também. Sim, e também tem um pouco esse contraponto, né? Um pouco, tipo, o jeito que o Kidima... A violência do Kidima eu acho uma violência mais sutil, mais elegante. A violência da Kate é uma violência mais... Tiros e tiros pra tudo que é lado, assim. Digamos assim, a violência da Kate eu acho uma violência mais norte-americana, pelo menos tomando como base o cinema, e a do Kidima é uma violência mais oriental, né? Mesmo que isso pareça clichê, assim, aquela violência mais, não sutil, mas elegante, né? É tipo, precisa. Daí a Kate mata todo mundo, sobe no prédio, tem granadas, acontece tudo, daí ela encontra o Varric, que tá com a Annie
de refém com a arma. Eles se confrontam ali por um tempo e ela dá um tiro no estômago dele. Eu só queria fazer um parênteses. Um pouco antes dessa cena acontecer, a gente tem a chegada da Kate nesse lugar, que ela vai encontrar o Varric depois. E o Varric, ele manda o pessoal atrás dela, né? E tem uma cena que, pra mim, eu entendi como uma referência direta a uma cena específica do filme que eu já citei aqui como referência, O Profissional. Quando o Woody Harrelson fala... perguntam pra ele, quem é que a gente manda, qual dos times que a gente manda atrás delas? Ele fala, todos. All of them. Aí ele fala assim, enfático, all of them, né? Todos eles, né? E tem uma fala que ficou icônica, marcada do Profissional, uma fala do Gary Oldman, que ele fala, mais ou menos na mesma indagação, quando ele tá atrás do personagem do Jean Reno nesse filme, O Profissional, e da Natalie Portman, só que ao invés de falar all of them, ele fala everyone, e essa fala ficou... isso aí virou um gif até, né? Exato, essa fala ficou muito marcada. Me pareceu uma referência, né? Não sei se é realmente. E daí a gente também descobre, né, um pouquinho antes nessa cena, quando ele tá falando com o Randy ainda, que o plano do Varric nunca foi matar a Kate. Ele de fato gosta dela, ama ela, tem aquele momento Thanos até que ela pergunta pra ele, e ele fala... Ela fala, eu acho que nunca me amou, e ele, pois é, coisa mais complicada que isso. Mas que ele fala que o Randy fala, a gente envenenou ela porque se ela fosse sair da organização era pra matar ela, era a tua ordem. E o Varric falou, não, se é uma coisa, a palavra importante dessa frase, é se. E eu ia convencer ela a ficar e tal. Daí no final ela dá um tiro no estômago dele, deixa ele pra morrer. Ela e a Annie saem pra um terraço ali, onde ela desaba pela última vez que vai desabar no filme. Mas ela também é atingida por um tiro, né? O Varric também atinge ela. O Varric atinge ela, né? Sim, na barriga. Os dois se atingem, é um empate ali. Sim, exato. Ninguém ganha, na verdade. Exato. E ela desmaia praticamente, e a gente vê num prédio na frente tem o Maneque Neco, que é o gato da sorte, aparece pra ela, e ela morre e o filme termina. Sim, mas esse gato realmente não aparece como um delírio, né? Ele realmente está ali no prédio. Não, ele realmente está lá, projetado num prédio gigantesco. Sim, exato. O que deve a crer pra mim que essa é a primeira parte e a gente vai ter um Kate 2 no futuro, que vão ressuscitar ela e vai ser sensacional. Cara, eu fiquei pensando. Eu vou confessar que na primeira metade desse filme eu fiquei pensando, nossa senhora, o que eu vou falar sobre esse filme? O que eu vou falar sobre esse filme? O podcast vai ser só o Rafael e o Leonardo conversando. Eu não vou conseguir falar nada, não sei o que falar. Depois que eu consegui pegar uma leitura interessante do filme, eu fiquei pensando, o que esse filme quer dizer? O que esse filme propõe pra dizer? Não sei se quer dizer alguma coisa, sinceramente. Exato. Quer dizer. Exato. Daí eu fiquei pensando, cara, ele não é um filme que suscita, que propõe grandes reflexões, mas ele é um filme que domina a técnica de uma forma bem interessante. Tá? Ele é um filme que tecnicamente, esteticamente, ele propõe coisas diferentes. Ele inova nesse aspecto. Aquela cena do carro no começo do filme é bem legal. Mas eu acho que eu peguei uma leitura desse filme que vale a pena ressaltar, que é sobre a finitude, a consciência da finitude da vida, né? Uau! Não, exatamente. Bem diferente da minha leitura, mas segue falando. Mas é isso, cara. Quando a Kate sabe que ela vai morrer e que ela tem mais ou menos um dia para viver, ela traça um objetivo na cabeça dela e meio que parece que ela quer dar um sentido para aquela vida, né? E parece que muitas vezes a gente vive talvez sem ter a consciência da finitude da nossa vida, né? E eu acho que o filme traz um pouco essa questão de como essa personagem se comporta sabendo que vai morrer, né? Sim. Dos arrependimentos dela, dos ressentimentos que ela tem com o que ela... com o fato dela ter sido uma assassina por 13 anos, né? E ela... 14. 14 anos. 13. 13? Ele tava em 12. E ela tenta... Agora... bom, tá. Desculpa. Segue a vida. E ela tenta traçar um objetivo que inicialmente é pegar quem mandou envenená-la, quem a envenenou,
E depois, no final, a gente vê que esse objetivo dela passa a ser mudar o sistema que transformou a vida dela no que a vida dela foi, entende? E evitar que isso aconteça com mais pessoas. Então, é verdade. Tive essa leitura. Eu só quero especificar que eu não acho que todos os filmes tenham que falar alguma coisa profunda e tal. Acho que tem vários filmes que é diversão pela diversão e tá ótimo isso. Eu também adoro assistir filmes assim. Mas sobre o que o Alexandre falou, assim, sobre a questão da finitude e tal, o que eu acho um ponto positivo nesse filme é que, diferente de outras obras onde, sei lá, o protagonista ou a protagonista tem X tempo para viver e tem que encontrar um antídoto ou uma cura, e geralmente só encontra no final do filme, o Kate não, né? O Kate, tipo, tá meio que desde o começo estabelecido ou quase subentendido que ela não vai sobreviver. E ela, de fato, não sobrevive. Isso eu acho legal, sabe? Eu acho legal não cair nesse final mais óbvio que é tipo, ela encontra uma cura ou, ela consegue sobreviver. Não. Ela, acho que meio que a partir do momento que ela sabe que ela vai morrer, ela já tá bem ciente disso e é isso que acontece. Então, ela aceita a morte dela e meio que sem problema nenhum. Ela só quer resolver alguns assuntos e relacionado meio que é isso que o Alexandre falou. Também é interessante que um outro filme que me lembra esse é o Adrenalina, com Jason Statham, que na verdade ele usa saber da própria morte ou tá tendo que tomar choque para ficar vivo. Ele usa disso como desculpa para agora eu não preciso mais viver sobre as regras normais e eu posso viver uma vida imoral e fazer um monte de coisa bizarra, meio despropositadamente. E a Kate não, a Kate quer consertar erros que ela participou ou cometeu, ou erros que ela percebe na volta dela. Isso eu acho interessante também. Eu acho que o filme, essa questão que o Leonardo falou, achei bem interessante no filme também, que ele não cai pelo menos nesse clichê ele não cai, que é dela se salvar no final, mas... Até a continuação. Pois é, mas ele faz, de certa forma, faz com que o espectador torça pra isso, né, porque quando a gente se apega um pouco à protagonista, a gente quer que ela viva, né, mas eu acho interessante essa opção pelo final lógico, que é o final que a gente sabe desde o começo que vai acontecer, porque aí o filme foca mais no que ela faz com essa informação do que nela tentando salvar-se, né? É mais sobre essa jornada nesse dia que ela sabe o que vai acontecer. E é sobre isso, sobre as decisões, o que isso faz com a cabeça dela, né? O que suscita de ações e pensamentos na Kate. E também, assim, uma leitura que eu tive, quando eu vi a primeira vez e reforçou, e eu consegui entender, acho que um pouco melhor agora, vendo de novo hoje, é que esse filme, na verdade, é sobre família e ele explora os 3 tipos possíveis de família ao longo do filme. É a família adotiva, que é a Kate com o Varric adota ela tá perdida e o Varric vai lá e adota ela. É a família de sangue, que é a família da Annie, que despreza ela por ela, enfim, ser parte da Yakuza, faz parte de todo um jogo de xadrez. E a família que se forma quando a Annie, na verdade, a Annie que se aproxima da Kate, que é a família achada, como a gente fala, ou... Como é a expressão mesmo? É found family. Que é quando tu acha pessoas que não são relacionadas contigo, mas que tu tem uma identificação. E assim, o filme se dá o trabalho de mostrar que cada uma dessas relações é válida. Todas podem ter problemas. Todas têm algum momento que alguém trai o outro. Mas ao mesmo tempo, as 3 no final... Tu descobre que o Varric de fato amava a Kate. Tu descobre que de fato o Kojima se arrepende de ter abandonado a Annie. E tu descobre que de fato a Annie e a Kate também não se amam, não vou dizer se amam, porque ali elas têm uma noite. Mas na teoria do filme, assim, meio que encaixa. Elas terminam juntas. O último momento dela é com a Annie. Sim. Faz um sentido. O filme eu achei muito interessante. Tem várias cenas dessa leitura, assim. Tem várias cenas que eles falam sobre relações familiares, né? Agora, tu falando isso me lembrou de uma cena no começo do filme que o Varric, quando ele sabe que estão tentando vingar a primeira morte do filme, que é entre parentes ali, né? Ele fala, essas pessoas acham que... não sei o que essas pessoas têm com parentes, eles acham que só por serem parentes isso constitui uma família. É uma coisa assim que ele fala, sabe? Assim, daí é aquilo. De novo, o texto do filme é super esparso.
Ele não se aprofunda muito, mas eu consigo ter essa leitura e acho que daí se torna pelo menos ele faz um contraste interessante e as relações ali ficam mais... Tudo se encaixa melhor pra mim. Não sei. O que vocês acham? Eu não tinha pensado por esse lado, assim, não tinha realmente parado pra pensar, mas acho que faz sentido. Acho que é uma leitura que é possível porque é uma leitura que o filme te dá, né? Sim. Então, eu sempre procuro alguma coisa que o filme me dá, senão não é a gente que não pode ficar aqui inventando até... Exato, não, eu vou te falar assim. que eu tinha reparado nisso, dessa questão do filme falar muitas vezes em família, só que eu não tinha conseguido ligar os pontos para fazer esse raciocínio, mas eu acho que é válido, sim. Eu acho que o filme te dá indícios para tu ter esse pensamento. Bom, e daí a gente chega naquele momento fatídico de se a gente recomenda esse filme pra alguém. Leonardo, vamos começar por ti, que acho que é a pessoa que tem a opinião mais negativa aqui dos três. Tu recomendaria esse filme? Pois é, eu acabei sendo a pessoa que recomendou que a gente usasse ela no podcast, ou acho que talvez tenha sido tu que recomendou antes. Não, foi tu que recomendou, eu me abstenho de culpa totalmente. Não, é que foi tu que falou desse filme pela primeira vez, e eu fiquei com a impressão que tu talvez tenha dito, a gente poderia falar sobre esse filme em algum momento. Assim, eu dificilmente vou dizer pra alguém não assistir um filme, então sim, eu recomendo que assistam esse filme. Eu acho que é um filme que tem seus problemas, acho que tem muitos clichês, acho que é um filme que em parte funciona como uma boa diversão, assim, sabe? Recomendo. Sim, recomendo com ressalvas. Justo. Alexandre? Recomendo, cara. Na verdade, a minha opinião ficou próxima ali do Leonardo. Só que, assim, esse filme, para mim, ele tem um diferencial que faz valer a pena, pelo menos no meu ponto de vista, que é a forma dele, né? Essa minha visão que eu tive da narrativa do game é uma coisa que eu não vi em muitos filmes, entendeu? Ser apresentado. Então, até por isso eu acho que vale a pena. Como eu falei antes, não é um filme de grandes reflexões, assim, mas eu acho que vale a pena pela diversão mesmo. Vale a pena por ser um filme de bom entretenimento. Ele se propõe a ser isso e eu acho que consegue. Acho que consegue, não é um filme perfeito, mas eu recomendaria com certeza. Eu já tinha recomendado, então vou ser coerente com a minha própria opinião e vou recomendar de novo. Eu só queria falar, assim, que eu queria, na verdade, que o Viúva Negra tivesse sido mais que nem esse filme, menos a farofice que foi. Que se tu pensa, se tu troca basicamente alguns elementos e põe a Viúva Negra nessa história, seria já uma coisa muito mais legal do que a gente recebeu no cinema, assim. Eu não cheguei a ver o Viúva Negra. Assiste, mas eu achei o filme mais fraco da Marvel pra mim. E agora nós temos o quadro favorito de todos, que é curiosidade sobre o filme. Leonardo nos dá uma música tema. Pam, 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 pam. Curiosidades! Tá, vamos lá. Acabei de descobrir que esse é o quadro favorito de todos. Porque eu acho que é o único quadro, né? É o meu quadro favorito. Não é o único quadro. Não é o único quadro. Eu tenho um mapa da mina aqui, a gente tem uns 6 quadros. Depois tem os filmes que parecem com... Os filmes que a gente vai recomendar parecidos com Kate, né? Sim. Esse é o último quadro. Sim. Beleza, vamos lá. Curiosidades de hoje foram tiradas do site IMDb e whiskeyandsunshine.com. Bom, primeira curiosidade. Numa cena de flashback, o Varric fala pra Kate que um tiro no estômago torna tudo mais pessoal. E no final do filme, a Kate mata o Varric com um tiro no estômago. Exato. Então já é uma coisa colocada ali pra ser pescada no final. O famoso foreshadowing. Segunda curiosidade. A bebida que a Kate procura, a Boom Boom Lemon, e aí essa é a curiosidade, ela não existe. Ela é uma bebida ficcional que foi inventada pro filme. Não! Como assim não pode ser? Não. Eu tenho que voltar atrás, eu falei que era um product placement, não é mais. Perderam a oportunidade de fazer um product placement. Mas é um belo nome de refrém, Boom Boom Lemon. Pois é. Bom, outra curiosidade é que os integrantes da banda Band-Maid aparecem no filme como eles mesmos, né? Então, essa já foi falada durante o episódio. Elas mesmas, exato. Bom,
Tem uma interessante. Tem uma cena que a Anne... Aliás, é uma cena bem engraçada. Que a Anne fala pra Kate que ela parece o Exterminador do Futuro. Com os óculos. E depois, no final do filme, quando ela tira os óculos, aí tá chegando pra enfrentar o Varric, a gente vê que o olho esquerdo dela tá vermelho. E é uma referência direta ao Exterminador. Né? Sim, sim. Massa! Eu não tinha me dado conta disso. Pois é, eu também não. Achei bem interessante isso. O roteirista do filme, Umer Alins, é o nome, né? Umer Alins, desculpa, não sei se eu pronunciei certo. A maior inspiração estética dele foi o cinema japonês dos anos 70 até os anos 90 e mais notoriamente os filmes do Takeshi Kitano. Massa. Tem uma das projeções, e essa é a última curiosidade, uma das projeções nos prédios que aparece é de um mangá que existe mesmo, e o nome do mangá é Tokyo Ghoul. Não conheço, mas só para registrar que realmente existe. Tem no Netflix, eu acho, se eu não me engano. Sim. E quando eu vi aquelas cenas, eu fiquei, que anime é esse? Que anime é esse? E não consegui decodificar. Porque eu não assisti o Tokyo Ghoul. Seria isso por hoje. É isso. De curiosidades. Então... De curiosidades. De curiosidades. De podcast nós temos muita coisa ainda pela frente. Mais umas 3 horas. Mais umas 3 horas. Leonardo, quais filmes tu recomenda baseado nesse? Recomendo um filme com o meu ator predileto, que é o Ethan Hawke, que é um filme de 2017 chamado 24 Horas para Viver. O título em si já fala bastante coisa. Ethan Hawke é um matador profissional que tem 24 horas para não morrer. Legal. É um filme bacana, ajuda muito porque tem uma boa atuação do Ethan Hawke. Tem alguma atuação que tu considera ruim do Ethan Hawke? Em algum filme? Sinceramente, eu acho que não. Exatamente. Alexandre? Então, tem duas recomendações. Então, tenho duas recomendações. Posso só fazer um parênteses sobre Ethan Hawke? Pode. Eu descobri ontem que vai sair um desenho animado da DC, que acho que é Batwheels, que é tipo os veículos do Batman num desenho animado como se eles tivessem vida, os veículos do Batman como se eles tivessem vida num desenho animado para crianças. E o Ethan Hawke vai dublar o Batman. Então achei legal. Incrível. Sim. Ethan Hawke mais é o um Batman pra lista. Exatamente. Quando a gente for ranquear os Batmans, a gente vai ter que botar o Ethan Hawke, será? Com certeza, já é o primeiro da lista. Alexandre, tua vez. Então, eu trouxe duas recomendações e eu vou dizer que elas não são exatamente iguais, assim, no mesmo universo do Kate, mas o que me remeteu a essas duas indicações foi realmente a relação da Kate com a Anne no filme, que me lembrou essas duas obras. A primeira eu já falei durante o episódio, que é o filme, falei 2 vezes, aliás, o filme O Profissional. Eu acho que é dirigido pelo Luc Besson, esse filme, com Jean Reno e com a Natalie Portman. A história de um assassino de aluguel, né, que acaba desenvolvendo uma amizade com uma menina, uma guria adolescente, eu acho, não lembro exatamente a idade que a Natalie Portman tinha no filme, que ela tem alguns problemas com a família, né, e eles acabam desenvolvendo um laço de amizade muito forte. E é filme com Gary Oldman também. E a outra indicação é o jogo The Last of Us, tá? Que, aliás, é um jogo muito cultuado, muito bem sucedido, e, aliás, muito bom jogo. Que é série em breve em algum serviço de streaming. Exato, vai ser HBO? Eu acho que é HBO. Acho que é HBO. Aliás, faz pouco tempo que a primeira imagem da série foi divulgada. Essa relação... Não, Alexandre, já faz quase um mês. Já faz quase um mês, é verdade. Vocês estão... A gente entrou no túnel do tempo. É uma relação de um personagem, aquela coisa, né? Um personagem mais velho, com mais cicatrizes, mais fechado, com uma jovem, em um mundo em que um vírus assola o mundo e transforma pessoas em seres, sei lá, monstros ou quase zumbis. É ficção, tá? Exato. E essa jovem... ela tem uma imunidade e não se sabe por quê, né? E daí tem um laboratório que quer usá-la como cobaia para ver se consegue sanar esse vírus, né? E, bom, a história vai por aí. É um jogo muito interessante que vai virar série agora, eu acho que da HBO mesmo. É dirigida pelo diretor do jogo, inclusive. Nossa. Massa, isso eu não sabia. O Neil Druckmann.
Eu tenho 3 recomendações. Que se tu botar as 3 no liquidificador e bater, vai sair Kate. Alguma delas tem o Ethan Hawke? Nenhuma tem o Ethan Hawke, eu acho. Uma pena. Uma delas seria perfeito pra ter o Ethan Hawke. A primeira é Yakuza Kiwami, um jogo de videogame sobre a Yakuza. Daí completa ali o drama de Yakuza. E o protagonista, o Kiryu, anda com uma guriazinha também, é a mesma coisa, eles vão desenvolvendo uma relação durante o jogo. E tem o Kojima, o Majima, desculpa, que a gente descobriu que é... Que eu já falei antes, que é um personagem basicamente igual a um personagem que aparece no Kate. Só preciso falar uma coisa sobre esse jogo. Fala. Eu não amo Yakuza Kiwami. Essas piadas é um dos motivos pelos quais eu queria fazer esse podcast. Tá, a gente terminou o episódio de hoje com isso, né? Peço desculpas aos nossos ouvintes, mas foi mais forte do que eu. A segunda recomendação é John Wick, que acho que eu não preciso falar nada. Provavelmente a maioria das pessoas já viu, mas se não viu, assiste, porque é um bom filme de vingança. E também é sobre uma pessoa que mata todo mundo com tiros e coisa e tal. Keanu Reeves está incrível nesse filme. E o terceiro é Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, ou Tokyo Drift, que também tem essa fetichização do Japão e é muito legal. Uhum. E... eu não sei muito o que falar, é obrigatório, esse é cinema básico. Tá, sobre Velozes e Furiosos, tu tem uma pergunta que não quer calar. Tem Ethan Hawke? Não, mas seria melhor se tivesse. Então não é bom. Pro Ethan Hawke. Mas esse Velozes e Furiosos é o melhor filme, sem dúvida nenhuma. Não é o melhor da série. mas é muito Tokyo bom. Drift é assim, sempre fala isso. Não, eu falava antes, é que saíram 5 filmes desde lá. Todos piores que o Tokyo Drift. Não todos, alguns piores, nem todos. Você pode nos seguir nas mídias sociais, Twitter, @quero ver podcast, no Instagram, @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar e-mail, se quiser, com dúvidas, sugestões ou críticas. Eu quero ver o filme, @gmail.com. Por favor, nos avaliem no seu app de podcasts. Eu acredito que nós somos um podcast 5 estrelas, mas eu sou suspeito para dizer. Você pode me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho. Leonardo? No Twitter, @Leo Wittmann, e no Instagram, Leonardo Wittmann. Não era pra falar o Instagram. Alexandre? @AL_Rossi. Pode cortar então. Não, eu não vou cortar, eu vou deixar. Mas sob protesto. Eu fui o Rafael Coelho e até daqui a 2 semanas. Tu não é mais, tu foi? Eu fui. E até daqui a 2 semanas, alguém quer dizer alguma palavra de despedida? Tchau, tchau. Não! Tchau, tchau! Até mais. Valeu, pessoal. Deixa o Leonardo falar o tchau, tchau dele. Qual é o problema do tchau, tchau, cara? Eu não ia falar, mas eu... Tosco! Não problematizem o tchau, tchau. Tchau, tchau, não tem. Tosco! Já tá. Eu posso parar de falar, mas é que ninguém falou nada, eu falei, né?